A Rússia está quase sem equipamentos militares, principalmente tanques e veículos blindados. E a crise está piorando a cada semana. Você pode achar que estamos brincando, mas veja este vídeo de um trem enorme passando. Um dos últimos tanques T-70 e 2 operacionais da Rússia sendo enviado à fábrica Urovogan-Zavod para reforma. Esses tanques têm mais de 50 anos de idade. Sinceramente, em vez de reformados, devem ser desmontados e usados como peças de reposição. Não surpreende que uma nação anti-superpotência de tanques agora praticamente implore pela devolução de tanques antigos de ex-estados soviéticos. A Bielorrússia devolve tanques T-72 e veículos BMP-2 para a Rússia desde 2022. Então, é realmente verdade que a Rússia pode estar ficando sem não apenas tanques e blindados, mas basicamente tudo até 2026. E se esse for o caso, isso poderia significar o fim dos tanques na guerra moderna. Vamos abordar tudo isso em breve. Mas antes de entrarmos no que está acontecendo e por quê, vamos dar uma olhada de perto no cenário atual. Antes de começarmos, clique em curtir para nos ajudar no algoritmo. O YouTube não favorece conteúdo impactante. Seu like é muito importante para nosso trabalho com temas geopolíticos. Vamos continuar com o vídeo. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, até outubro de 2025, a Rússia já perdeu mais de 110 bilhões de dólares em equipamentos militares destruídos ou capturados. Apenas os tanques somam mais de 11 mil perdas, cerca de 175 bilhões de dólares. Junte-se a isso mais de 23 mil blindados destruídos, totalizando mais de 14 bilhões de dólares. E o mais louco, a Rússia perde tanques desde o início da invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. Inúmeros tanques acabaram atolados na lama ou em valas aleatórias, enquanto outros simplesmente ficaram sem combustível e ficaram presos. Com linhas de suprimento corruptas e mal administradas, os ucranianos rebocavam veículos abandonados, consertavam e os enviavam de volta à batalha contra seus antigos donos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia estava muito mais preparada para uma invasão russa do que a maioria das pessoas imaginava, em grande parte devido às informações de inteligência compartilhadas pelos Estados Unidos. Dias antes da invasão, eles esconderam seus sistemas de defesa aérea e equipamentos importantes, colocando iscas no lugar, que pareciam reais o suficiente para enganar os drones e satélites russos. Quando os mísseis russos atingiram nos primeiros dias, eles acreditaram ter destruído as defesas aéreas da Ucrânia e que os céus estavam abertos. Caças russos imediatamente avançaram para bombardear alvos ucranianos, enquanto seus tanques e sua artilharia avançavam, trabalhando juntos de perto, assumindo que tinham cobertura aérea. Por um tempo, isso funcionou. A Rússia avançou profundamente na Ucrânia, chegando muito perto de Kiev. Foi nesse momento que tudo começou a desmoronar para a Rússia. A Ucrânia atacou o apoio aéreo russo, derrubando aviões e helicópteros um a um. Sem cobertura aérea, tanques e blindados russos viraram alvos lentos e vulneráveis. Alvos fáceis para emboscadas ucranianas em cada esquina. Nas semanas seguintes, a OTAN enviou armas que pioraram muito a situação dos russos. Mísseis portáteis como o Javelin e o Next Generation Light Anti-Tank Weapon começaram a chegar em massa à Ucrânia. Esses mísseis eram precisos, fáceis de usar pelas tropas ucranianas e quase sempre acertavam o alvo. A Ucrânia passou a testar drones First Person View, feitos com peças industriais e de uso diário, além dos mísseis. Em poucos meses, esses drones baratos destruíam blindados russos mais rápido do que o esperado. A destruição foi tão grave que a Rússia precisou usar tanques da era soviética. Antes da guerra, estimava-se que Moscou possuía cerca de 10 mil tanques em depósitos. Eles possuíam desde T-80S e T-72S modernos até T-62S, T-55S, antigos e algumas relíquias dos anos 1950. Putin acreditava ter um estoque inesgotável, pois centenas de milhões de rublos eram destinados à manutenção desses tanques prontos para combate. Mas, como acabou se revelando, a corrupção havia corroído silenciosamente esse sistema por dentro, tornando-se o maior inimigo de Putin no geral. Por anos, generais russos e autoridades de defesa desviaram grandes quantias do orçamento de manutenção. Verbas para peças, manutenção e atualizações eram desviadas com notas fiscais falsas e contratos de fachada. E não era um esquema pequeno, quase toda a alta cúpula estava envolvida.
Por isso, nos últimos 2 anos, o Kremlin passou a processar dezenas de altos oficiais por roubar milhões do exército. O major-general Denis Putilov foi condenado a 8 anos e meio de prisão por receber grandes subornos ligados a contratos de manutenção de veículos. Outro alto oficial, ex-vice-chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, foi condenado a 17 anos por desviar mais de 1 bilhão de rublos destinados ao exército. Pelo menos 10 generais e oficiais de alta patente, próximos ao ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, já foram demitidos ou presos até agora. E agora, o dano que eles causaram é quase impossível de esconder. Aqueles tanques de reserva que Putin antes via como sua rede de segurança, agora são praticamente inúteis. Os motores estão tão corroídos que não há chance de conserto, e as ópticas estão ausentes ou muito desatualizadas. As peças de reposição foram retiradas anos atrás e vendidas por dinheiro, restando apenas carcaças de metal vazias que não podem ser reformadas, consertadas ou trazidas de volta à vida. Só para esclarecer, a Rússia não ficará sem tanques tão cedo. Segundo análise de satélite de JOMP, em outubro de 2025, dos 7.342 tanques nas bases russas, só 92 estão em boas condições. E todos esses 92, por acaso, são modelos T-72B. Todo o resto está praticamente inutilizável ou completamente além de qualquer possibilidade de recuperação. Dos 1.606 tanques em mau estado, a maioria são T-64, T-72, Ural iniciais e T-80 antigos. Esses ficaram abandonados em depósitos por décadas, com pouquíssima manutenção. Outros 844 tanques estão em situação ainda pior ou irrecuperável. O resto são carcaças vazias, enferrujadas ou sem peças essenciais, provavelmente desmontadas e vendidas por causa da corrupção sistêmica. Com metade dos tanques destruídos e o restante enferrujando, as opções blindadas de Putin diminuem a cada dia. Sim, a Rússia ainda possui oficialmente milhares de tanques, mas esses veículos precisam de uma ampla reforma, que é um processo lento e caro que pode facilmente levar vários meses ou até um ano. Anos de clima rigoroso causaram buracos, ferrugem, motores corroídos e vedações ressecadas. Devido às sanções, a Rússia não tem como obter substitutos modernos. Até mesmo eletrônicos básicos, como rádios e computadores de mira, precisam de uma modernização completa, já que a tecnologia antiga da era soviética não teria chance nenhuma hoje em dia. Mesmo após os reparos, é necessário instalar blindagem reativa nos tanques para que sobrevivam às armas antitanque atuais. Será este o início do fim dos tanques, arma central das guerras terrestres há mais de um século? Para entender a importância, precisamos voltar à Primeira Guerra Mundial, quando os tanques surgiram no campo de batalha. Naquela época, a guerra tinha ficado presa em brutais combates de trincheira. Ambos os lados estavam tão entrincheirados que avançar apenas algumas centenas de metros, muitas vezes, custava milhares de vidas. Os soldados enfrentavam linhas intermináveis de arame farpado, bombardeios de artilharia incessantes e fogo mortal de metralhadoras que dizimavam batalhões inteiros antes que eles chegassem perto das trincheiras inimigas. Os britânicos foram os primeiros a usar tanques em 1916, projetados para romper trincheiras e arame farpado, dando mobilidade a uma guerra antes estática. Inicialmente, poucos tinham grandes expectativas sobre essas novas máquinas. Eram barulhentas, lentas e pouco confiáveis. A maioria desses tanques era só um pouco mais rápida que um soldado, mas visionários como o oficial britânico John Frederick Charles Fuller enxergaram algo revolucionário. Fuller acreditava que poucos tanques, bem usados, romperiam as linhas inimigas e causariam caos além das trincheiras. Mas, depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, não foram os britânicos ou os franceses que levaram os tanques ao próximo estágio evolutivo, foi a Alemanha. Ironicamente, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter tanques. Em vez de abandonar os tanques, os estrategistas militares alemães analisaram por que a Primeira Guerra Mundial terminou em impasse. Eles concluíram que os exércitos não estavam tendo dificuldades por falta de mão de obra ou coragem. Em vez disso, o que faltava a eles era velocidade, mobilidade e um poder de fogo ofensivo avassalador. Avanços tecnológicos do início do século XX trouxeram isso. A Alemanha começou a usar motores de combustão interna para veículos mais potentes e rápidos. Blindagem reforçada contra fogo inimigo.
suspensão avançada para desempenho em terrenos difíceis e rádios confiáveis para a coordenação das tropas na batalha. Cerca de 10 anos depois, entre as décadas de 1920 e 1930, essas inovações foram testadas ao máximo. Oficiais e estrategistas militares alemães passaram a testar uma nova forma de guerra, criando a doutrina Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. O Blitzkrieg buscava evitar a guerra de trincheiras lenta e cara da Primeira Guerra, que causou grandes perdas sem ganhos. Em vez disso, os alemães planejavam romper as linhas inimigas rapidamente, usando tanques de movimento rápido, seguidos de perto pela infantaria, e caminhões e outros veículos motorizados. A artilharia atingiria as posições inimigas para enfraquecer suas defesas com antecedência, enquanto as aeronaves davam suporte aéreo, bombardeando alvos cruciais, como rotas de suprimento e depósitos de munição. Os alemães concluíram que atacar um ponto fraco e avançar em massa era a forma mais rápida de derrotar o inimigo. Tanques e tropas motorizadas cercavam exércitos e cortavam suprimentos antes que o inimigo percebesse. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, essa guerra relâmpago foi extremamente bem sucedida. As divisões Panzer alemãs dominaram rapidamente Polônia, França, Bélgica e Holanda em poucas semanas. O sucesso impressionante dos tanques durante a Segunda Guerra Mundial imediatamente os transformou em armas indispensáveis para qualquer nação que quisesse manter seu exército forte e respeitável. No século XX, possuir uma frota forte de tanques era essencial. Exércitos sem uma forte frota de tanques não eram vistos como ameaça, já que tanques viraram o principal parâmetro do poder militar. A obsessão por tanques aumentou após a Segunda Guerra, principalmente na Guerra Fria. Uma rivalidade de décadas entre duas superpotências gigantes, a União Soviética de um lado e os Estados Unidos, junto com seus aliados da OTAN, do outro. A Europa foi dividida em duas pela chamada Cortina de Ferro. Os dois lados posicionaram grandes exércitos de tanques próximos às fronteiras, separados por poucos quilômetros. Isso se tornou uma competição sem fim, com cada lado gastando enormes quantias de dinheiro tentando superar o outro. Tanques com blindagem reforçada, armas mais potentes e eletrônicos avançados. Cada variante precisava ser mais resistente, rápida e inteligente que a anterior, pois nenhum lado queria ficar para trás ou ser surpreendido numa guerra. Não só as superpotências da Guerra Fria, mas quase todos os países inovavam tão rápido quanto. Grã-Bretanha e França também investiam muito para modernizar suas frotas de tanques. Mas apenas algumas nações perceberam cedo que simplesmente ter milhares de tanques alinhados não era suficiente para realmente garantir a vitória em batalha. Um grande exemplo disso foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel enfrentaria várias nações árabes vizinhas, como Egito, Síria e Jordânia, todas atacando juntas, com apoio do Iraque. Naquele tempo, quase todos achavam que Israel não tinha chance, pois estava em grande desvantagem numérica, principalmente em tanques. Israel possuía cerca de 800 tanques, enquanto os árabes somavam mais de 2.500 muitos modernos, T-54 e T-55 soviéticos. Eram dos melhores tanques da época. Com uma desvantagem dessas, quase todos esperavam que Israel perdesse. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu o mundo inteiro. Veja, Israel investiu muito no treinamento das tripulações de tanques para que cada membro soubesse agir sob pressão. Comandantes de tanques israelenses eram treinados para pensar de forma independente e se adaptar rápido no campo de batalha. Em vez de apenas seguir ordens rígidas dos superiores, essa flexibilidade se tornou uma de suas maiores vantagens. Uma batalha famosa ocorreu no deserto do Sinai contra o Egito. Os egípcios haviam estabelecido posições defensivas fortemente fortificadas e tinham centenas de tanques modernos esperando em emboscada. Mas os israelenses não atacaram de frente às defesas egípcias. Em vez disso, os comandantes de tanques israelenses flanquearam e atacaram a partir de direções inesperadas. No Sinai, tanques israelenses destruíram centenas de tanques egípcios em poucos dias. Situações parecidas ocorreram nas batalhas contra as forças sírias e jordanianas. Na frente norte, por exemplo, os tanques sírios ocuparam o terreno elevado estratégico das colinas de Golã, que parecia quase impossível de ser capturado pelas forças israelenses.
Mas, novamente, as unidades de tanques israelenses usaram velocidade, surpresa e táticas ousadas para subir essas colinas por rotas inesperadas, pegando as unidades sírias de surpresa. Em 2 dias, os sírios perderam centenas de tanques e Israel assegurou o controle das colinas de Golã, ainda estratégicas. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel destruiu mais de 1.000 tanques árabes e perdeu menos de 150 dos seus, mesmo com desvantagem numérica de mais de 3-1. Essa guerra se tornou a primeira grande prova de que ter um número massivo de tanques nem sempre era suficiente. O mais importante era o uso desses tanques. Mesmo assim, grandes potências como União Soviética e OTAN continuaram apostando na quantidade. Nos anos 1980, a União Soviética possuía 50.000 tanques. A OTAN tinha número semelhante. Ambos os lados gastaram centenas de bilhões de dólares atualizando esses tanques. Ambos os lados construíram tanques maiores, mais fortes e mais sofisticados, cada variante tentando superar a anterior. E é exatamente por isso que a Rússia ainda tem os milhares de tanques antigos que possui hoje. Enquanto tanques cresciam e ficavam mais caros e fortes, as armas antitanque evoluíam tão rápido quanto. Na Segunda Guerra Mundial, soldados de infantaria emboscavam tanques com bazucas e Panzerfaustes a curta distância. Essas armas eram muito perigosas e exigiam nervos de aço, pois os soldados precisavam se aproximar dos tanques inimigos. O ponto de virada ocorreu nos anos 1970, na Guerra do Yom Kippur, em 1973. As unidades de tanques israelenses, que pareciam imparáveis apenas alguns anos antes, de repente se viram sofrendo pesadas perdas. A infantaria egípcia e síria, equipada com mísseis soviéticos antitanque, 3 Sagar, destruía tanques israelenses a até 3 quilômetros. Pela primeira vez, a infantaria não precisava arriscar a vida se aproximando de um tanque. Em vez disso, eles podiam ficar escondidos, disparar um míssil de uma distância segura e destruir um veículo fortemente blindado, antes que a tripulação do tanque percebesse o ataque. Após 1973, muitos especialistas acharam que a era dos tanques tinha acabado. Afinal, por que algum país gastaria milhões de dólares em um único tanque se um míssil barato, custando apenas alguns milhares de dólares, poderia destruí-lo facilmente? Na época, algumas pessoas achavam que esse realmente poderia ser o fim dos tanques. Mas, como sabemos hoje, os tanques não estavam acabados, nem de perto. Eles se adaptaram novamente e os militares logo buscaram formas de proteger seus tanques contra novas ameaças de mísseis. Um grande avanço veio dos países ocidentais, especialmente da Grã-Bretanha, com a blindagem Shobham. Diferente da blindagem de aço dos tanques antigos, a Shobham usa camadas de cerâmica, aço, plásticos e outros materiais. Sua função era absorver, desviar e reduzir o impacto devastador dos modernos mísseis antitanque. Esse avanço não tornou os mísseis antitanque inúteis. Isso permitiu que os tanques ficassem mais tempo nas batalhas, podendo revidar e sobreviver a impactos que antes os destruiriam. Do outro lado da rivalidade da Guerra Fria, os soviéticos também sabiam que precisavam de uma forma de proteger seus tanques contra essas ameaças de mísseis cada vez mais mortais. Em vez de criar blindagem composta cara como o Ocidente, eles inventaram a blindagem explosiva reativa, ERA, uma solução simples e eficaz. A ERA é literalmente um monte de pequenos blocos retangulares, cheios de explosivos e presos do lado de fora dos tanques. A ideia era que, ao ser atingido por míssil ou foguete inimigo, os blocos explosivos explodissem para fora, destruindo ou interrompendo a ogiva inimiga, antes que pudesse perfurar a blindagem do tanque. Mas, mesmo após essas melhorias, as perdas de tanques ainda eram muito altas. Militares perceberam que tecnologia sozinha não bastava. Táticas também precisavam mudar. Tanques sozinhos não conseguiam localizar ou enfrentar equipes de infantaria ocultas com mísseis antitanque. Para resolver isso, os exércitos desenvolveram algo conhecido como abordagem de armas combinadas, o que basicamente significava que os tanques nunca mais lutariam sozinhos. Eles avançariam juntos com infantaria, artilharia e aeronaves, cobrindo as fraquezas uns dos outros. As unidades de infantaria eram essenciais para localizar equipes inimigas de mísseis ocultas que tanques não detectavam facilmente. O apoio aéreo ajudava fazendo reconhecimento à frente, identificando posições inimigas e destruindo alvos perigosos ou escondidos demais para que os tanques lidassem sozinhos.
As unidades de artilharia eram essenciais por poderem atacar rapidamente áreas suspeitas de abrigar equipes inimigas de mísseis, antes mesmo que tivessem a chance de disparar suas armas. Após grandes perdas de tanques em 1973, Israel e Estados Unidos da América elaboraram planos detalhados com unidades de artilharia, pré-selecionando alvos, pontos onde as equipes inimigas de mísseis provavelmente estavam escondidas. Quando as equipes de infantaria inimigas se expunham para atirar, eram imediatamente atingidas por artilharia, forçando-as a se abrigar e impedindo ataques precisos com mísseis. Com essa coordenação, os tanques ficaram mais resistentes e eficazes no campo de batalha. Por isso, nas décadas de 1980 e 1990, os tanques recuperaram sua aura. Conflitos como a Guerra do Líbano, de 1982, e a Guerra do Golfo, de 1991, mostraram que tanques modernos, usados com táticas adequadas, podiam dominar facilmente. Na Guerra do Golfo, tanques M1 Abrams dos Estados Unidos da América e aliados enfrentaram centenas de tanques iraquianos, em sua maioria modelos soviéticos antigos dos anos 1970. Com tecnologia superior, blindagem melhor, controle de tiro avançado e táticas bem planejadas, as forças lideradas pelos americanos destruíram centenas de tanques inimigos, quase sem perder os seus. Agora, no século XXI, os tanques estão enfrentando um tipo totalmente novo de ameaça: drones ágeis e armas inteligentes avançadas. A guerra na Ucrânia mostra como a tecnologia atual pode destruir até os tanques mais avançados. O míssil americano Javelin é um dos melhores exemplos, sendo especialmente devastador contra blindados russos. O míssil Javelin é letal devido ao seu ataque único pelo topo. Após o lançamento, o míssil sobe e mergulha sobre o ponto mais fraco do tanque, seu teto. Os tetos dos tanques normalmente têm uma blindagem muito mais fina em comparação com a blindagem grossa e reforçada na frente ou nas laterais. Historicamente, os tanques sempre priorizaram a proteção contra ameaças diretas à frente ou atrás deles, o que significa que seus tetos nunca foram fortemente blindados. Javelins aproveitam bem essa fraqueza. Outra vantagem é ser uma arma realmente de disparar e esquecer. Isso significa que uma vez que o soldado puxa o gatilho, ele não precisa continuar mirando ou sequer manter contato visual com o alvo. O sistema de orientação integrado do míssil assume automaticamente, rastreando e atingindo o tanque completamente sozinho. Assim que é disparado, o operador está livre para se deslocar imediatamente para um local mais seguro. Isso torna extremamente difícil para as tripulações dos tanques descobrirem de onde veio o ataque, muito menos responder ou neutralizar a ameaça. Além dos mísseis inteligentes, a Ucrânia usou drones, armas mais baratas e possivelmente ainda mais devastadoras. Esses vantes pequenos e baratos destruíram tanques russos, veículos blindados, artilharia e helicópteros. Por anos, países como os Estados Unidos dependeram de drones grandes e caros, como o Predator e o Reaper. Esses drones custam dezenas de milhões de dólares e exigem logística e infraestrutura especializadas para operar. Sim, funcionavam bem contra insurgentes sem defesas adequadas. Especialistas militares sempre duvidaram do desempenho deles contra países avançados como Rússia ou China. E é exatamente isso que a Ucrânia acaba de provar. Usar drones tão caros não é viável em guerras longas e intensas, principalmente contra países com grande orçamento militar e arsenal. A Ucrânia tem usado drones comerciais baratos. Eram fáceis de substituir, difíceis de detectar pelas defesas aéreas russas e precisos para acertar pontos fracos dos tanques. 2 anos antes da invasão russa à Ucrânia, a guerra de Nagorno-Karabakh, em 2020, entre Azerbaijão e Armênia, mostrou a eficácia dos drones. O Azerbaijão utilizou drones Bayraktar TB, 2 turcos para destruir cerca de 120 tanques armênios e vários veículos blindados. No começo da invasão, a Ucrânia possuía só 12 drones TB2. Ainda assim, mesmo com um número tão limitado, eles atacaram imediatamente equipamentos russos de alto valor. Mas a Ucrânia logo percebeu que não podia contar com um número limitado de Bayraktars. Era preciso algo mais barato e rápido de produzir. Foi então que pequenos drones de hobby e até drones agrícolas entraram no campo de batalha.
Soldados acoplaram ogivas de granada propulsada por foguete ou artefato explosivo improvisado a drones e os lançaram contra alvos. Se os drones não destruíssem o alvo, enviavam outros até que fosse desativado ou explodido. Um dos primeiros exemplos surgiu um mês após o início da guerra. Em março de 2022, uma enorme coluna blindada russa de 64 quilômetros estava se dirigindo para Kiev. Uma equipe ucraniana de drones, usando quadriciclos, fez emboscadas noturnas com drones comerciais adaptados para lançar bombas de até 1,5 kg. No começo, eles conseguiram destruir apenas 2 ou 3 veículos na dianteira da coluna, mas isso já foi o suficiente. O resto da coluna ficou preso e a Ucrânia destruiu o máximo de veículos possível. Em 2022, os ucranianos já tinham arrecadado mais de 6.000 drones comerciais, como os DJI Mavic. Ao notar a eficácia dos drones, a Ucrânia passou a receber apoio especializado, como munições Switchblade dos Estados Unidos da América, drones Warmate da Polônia e outros, mísseis Javelin. Pilotos ucranianos aprenderam seu funcionamento e passaram a usar drones de forma parecida. Eles passaram a atacar os pontos fracos do tanque, como o teto da torre, tampa do motor e áreas de blindagem fina na parte superior. Uma pequena explosão nessas áreas pode causar danos catastróficos se atingir o combustível ou a munição do tanque. Com falta de javelins, a Ucrânia focou na produção de drones First Person View, suicidas e explosivos caseiros, mais baratos e usados em maior quantidade. Taticamente, as equipes de drones ucranianas geralmente trabalhavam juntas em pequenos grupos. Um drone de reconhecimento sobrevoava o campo de batalha, procurando tanques ou veículos blindados escondidos. Após localizar o alvo, vários drones suicidas First Person View eram enviados até ele. Um tanque russo moderno, T-70, e 2 ou T-90 custa entre 3 e 5 milhões de dólares cada. Destruir algo com um míssil Javelin custa cerca de 80 mil dólares. Com drones caseiros, o gasto chega a poucos milhares de dólares. Isso é uma grande vantagem para a Ucrânia, pois podem perder dezenas de drones e ainda sair na frente. No início de 2025, analistas como Oryx confirmaram visualmente mais de 21 mil equipamentos militares russos destruídos, danificados ou capturados, incluindo mais de 4.000 tanques comprovados por fotos. Lembre-se, Oryx só conta perdas confirmadas por imagens ou vídeos, então os números reais devem ser bem maiores. Alguns especialistas sugerem que as perdas totais de tanques russos podem chegar a 11 mil, com 23 mil blindados e 30 mil sistemas de artilharia. Desde o início da invasão em 2022, centenas de aeronaves, helicópteros, alguns navios de guerra e um submarino foram perdidos. Até a Rússia já começou a se adaptar. Eles começaram a colocar gaiolas de metal, tubos e estruturas de arame em cima de seus veículos blindados. Eu sei que parece estúpido, e acredite, isso traz muitos inconvenientes. Mas, surpreendentemente, essas soluções têm sido muito eficazes. Eficazes contra ataques de drones ucranianos. Alguns tanques russos, segundo relatos, sobreviveram a entre 5 e 15 ataques de drones e ainda conseguiram levar suas tripulações aos alvos pretendidos. Isso se tornou um problema sério para a Ucrânia. Eles se adaptaram novamente, implantando minas anti-tanque de forma mais inteligente, em vez de espalhá-las por toda parte. Equipes ucranianas acoplam minas nos drones e as lançam com precisão no caminho de tanques russos em movimento. Se essa estratégia funcionar, pelo menos o tanque fica imobilizado, tornando-se um alvo fácil para ataques subsequentes de drones carregados com explosivos improvisados. Isso significa que tanques e blindados pesados estão quase obsoletos na guerra moderna? Ou eles ainda podem desempenhar um papel significativo no campo de batalha atual? Bem, o lado da Ucrânia conta uma história diferente. Como já disse, tanques nunca foram feitos para lutar sozinhos. Quando usados corretamente, com bom apoio aéreo, infantaria, artilharia e engenheiros, podem ser muito úteis e eficazes. A Ucrânia utiliza armas combinadas desde o início, mostrando que tanques ainda fazem diferença, mesmo com drones e armas anti-tanque modernas. Os tanques russos frequentemente entraram em combate sem apoio adequado. Normalmente, a infantaria identificaria e suprimiria as equipes anti-tanque ucranianas antes que elas se tornassem uma ameaça. A Rússia não tinha soldados profissionais suficientes
e seus comandantes subestimaram a Ucrânia. Assim, tropas ucranianas com javelins ou RPGs antigos podiam se ocultar em florestas ou áreas urbanas e emboscar tanques de perto. Apesar de quase 4 anos de combates intensos, confrontos diretos de tanques entre Rússia e Ucrânia foram raríssimos. Em 2023, a maioria das tripulações de tanques experientes da Rússia já havia sido morta ou ferida. A maioria dos substitutos eram jovens recrutas, treinados às pressas e logo colocados em tanques antigos que mal sabiam operar. A falta de treinamento eficaz deixou as unidades de tanques russas menos aptas a reagir a emboscadas ou coordenar-se com a infantaria, tornando-as mais vulneráveis a situações mortais. Por isso, vimos muitos tanques russos abandonados intactos no campo de batalha. As tripulações entravam em pânico e fugiam depois que os veículos ficavam sem combustível, quebravam ou atolavam na lama. Mas essa guerra pode impulsionar a próxima evolução dos tanques. Sempre que surgia uma nova ameaça, os tanques se adaptavam e se fortaleciam. Apesar das perdas, há um forte argumento de que tanques seguirão cruciais nos campos de batalha futuros. A Ucrânia ainda considera os tanques essenciais. Por que eles se esforçariam tanto para obter tanques ocidentais avançados como o Leopard 2 Challenger 2 e M1 Abrams? Os comandantes ucranianos valorizam os tanques pelo mesmo motivo que os exércitos valorizam desde a Segunda Guerra Mundial. Os tanques oferecem poder de fogo, proteção e mobilidade para romper as linhas inimigas e manter o território conquistado, especialmente contra a resistência pesada. Tanques coordenados atravessam trincheiras inimigas, apoiam a infantaria e resistem a impactos fatais para veículos leves. Por exemplo, quando a Ucrânia iniciou suas defesas em 2023, especialmente em Zaporíjia, combinou tanques e veículos de infantaria para romper as defesas russas. Sim, os tanques ucranianos também enfrentaram perigos como campos minados e mísseis antitanque, que destruíram blindados russos. Sim, a Ucrânia perdeu alguns Leopard Bradley, mas essas perdas nunca chegaram perto da escala da Rússia. A grande diferença foi que a Ucrânia rapidamente se adaptou e ajustou suas táticas para lidar com essas ameaças, algo que a Rússia repetidamente falhou em fazer. Para ser justo, vimos boas soluções propostas pelas tropas russas na linha de frente. A liderança militar russa é tão falha e sua estrutura de comando tão corrupta que táticas inovadoras raramente superam a burocracia para serem eficazes. Dito tudo isso, a guerra na Ucrânia definitivamente ensinou às forças armadas do mundo todo algumas lições difíceis sobre o quão vulneráveis os tanques realmente podem ser. Tanques são essenciais, mas não invencíveis ou imparáveis. O uso de drones e armas guiadas exige que tanques adotem novas estratégias e tecnologias para se manterem relevantes. Então, sim, os tanques ainda são muito importantes, só não da maneira como a Rússia tem usado. Ucrânia e países da OTAN analisam e aplicam lições do campo de batalha para reforçar a resistência de seus tanques no futuro. Após perder muitos blindados, a Rússia tentou usar corpos humanos em vez de aço. Empurraram ondas de infantaria sem apoio ou proteção, causando baixas impressionantes. Essa tática é o motivo de mais de 1 milhão de baixas na Rússia, que agora também enfrenta falta de mão de obra. A única esperança da Rússia pode ser que suas fábricas consigam construir tanques mais rápido do que a Ucrânia consegue destruí-los, especialmente porque seus estoques de reserva mais antigos estão completamente esgotados. Mas, dado como a Ucrânia segue inovando de forma eficaz e criativa, parece altamente improvável que esses tanques russos recém-construídos sobrevivam por muito tempo depois de serem enviados para a linha de frente. Só quando a Rússia mudar suas táticas. Obrigado por assistir.